Olá, tudo bem com você? Espero que sim. Eu sou o Fábio Costa e esse é mais um Curiosidades da TV, aqui no canal do Observatório da TV. Nesta semana trazendo para vocês aquele formato que muita gente tem gostado, né? Que novelas estavam em exibição na época de uma determinada novela? Nosso foco dessa vez é Sol de Verão, de Manuel Carlos, que chegou ao Globoplay no projeto Fragmentos. Antes de relembrarmos as novelas que estiveram no ar junto com o Sol de Verão, entre o finalzinho de 82 e o princípio de 83, né? Eu peço a você, como peço sempre, que faça a sua inscrição no canal, se não tiver feito isso ainda. Pense com carinho na chance de você ser membro aqui do canal. Clicando aqui embaixo você entende como isso funciona, tá bom? No Seja Membro. Deixe seu like, seu comentário aqui embaixo. Compartilhe nossos vídeos, ative o sininho para não perder nenhum deles. Obrigado sempre. Sol de Verão estreou em outubro de 1982, no dia 11. Era a novela das 8 da TV Globo, né? E foi ao ar até março de 1983, dia 19, salvo engano meu, né? Quando foi ao ar o seu último capítulo, 18. Foi o último capítulo 137, né? E no sábado houve um compacto com cenas dos capítulos finais que foram escritos não pelo Manuel Carlos, como a gente sabe, mas pelo Lauro César Muniz, que assumiu o fim da novela diante da impossibilidade do Manuel Carlos, que ficou muito triste, muito chocado, muito abalado com a morte do Jardel Filho, que era seu amigo e fazia o papel principal de Sol de Verão, né? Que era o Heitor. Nessa época, quando Sol de Verão estreou, no Vale a Pena Ver de Novo, estava no ar a novela A Moreninha, de Marcos Rey, baseada na obra de Joaquim Manuel de Macedo. Essa novela tinha sido exibida pela TV Globo em 1975 e, entre os destaques do seu elenco, Nívia Maria, Mário Cardoso, Marco Nanini, Célia Biar, Rogério Frois, Beatriz Lira, Henriqueta Brier, Banariel e Jaime Barcelos. Depois, quando A Moreninha acabou, na primeira segunda-feira de 1983, estreou no Vale a Pena Ver de Novo Plumas e Paetês, novela de Cassiano Gabos Mendes, do meio para o fim, escrita pelo Silvio de Abreu, que havia sido levada ao ar como novela das 7 entre 80 e 81, com Elizabeth Savala, Cláudio Marzo, José Wilker, Maria Cláudia, Eva Vilma, Paulo Goulart, Heloísa Mafalda, Felipe Caroni, Mário Lago, Mona Delacy, Mário Gomes, entre outros, né? Uma curiosidade dessa época de Sol de Verão, bastante interessante, é que houve uma reprise de novela na faixa das 10 horas. Foi a novela Dancing Days, de Gilberto Braga, que ficou no ar até o final de 82, né? E tinha sido exibida como novela das 8 em 1978. E a novela das 7, quando Sol de Verão estreou, era Elas por Elas, na sua versão original, aliás, na sua versão original de Cassiano Gabos Mendes e nas suas últimas semanas já, né? Elas por Elas com a Eva Vilma, Araci Balabanian, Esther Góes, Maria Helena Dias, Mila Moreira, Joana Afonso, Sandra Breia, Mário Lago, Luiz Gustavo, né? Enfim. E em novembro, quase dezembro de 1982, essa novela foi substituída por Final Feliz, da Ivani Ribeiro, com José Wilker, Natália do Vale, Busa Ferraz, Lídia Brondi, Lilian Lemertz, Valmor Chagas, Roberto Maia, Elza Gomes, Adriano Reis, Priscila Camargo, entre outros nomes. No horário das 6, na ocasião da estreia de Sol de Verão, a novela das 6 era a novela, né? No horário das 6 era Paraíso, na versão original, do Benedito Rui Barbosa, que estreou no finalzinho de agosto de 82. Foi até uma semana depois do final de Sol de Verão, né? A novela das 6 todinha desse tempo foi Paraíso. E uma semana depois que Sol de Verão acabou, Paraíso também acabou e no seu lugar estreou, do Walter Negrão, uma novela chamada Pão, Pão, Beijo, Beijo, né? Paraíso é com Cadu Moliterno, Cristina Mullins, Heloísa Mafalda, Jofre Soares, Sérgio Brito, Tereza Raquel, Neuza Amaral, Cláudio Correia Castro, Sérgio Reis, enfim, né? Pão Pão Beijo Beijo com Cláudio Marzo, Elizabeth Savala, Lélia Abramo, Maria Cláudia, Mário Benvenuti, Renata Fronzi, Laerte Morrone, Arnaud Rodrigues. No SBT, quando estreou Sol de Verão,
estava no ar uma novela mexicana, a primeira que a emissora levou ao ar, que foi Os Ricos Também Choram, né? Essa novela ainda demoraria algumas semanas convivendo na grade com Sol de Verão, até o comecinho de 83. E em 83 estrearam duas novas novelas mexicanas. Uma que foi a substituta de Os Ricos Também Choram numa faixa mais nobre, né, que foi Cristina Bazan. E um pouquinho mais cedo, uma outra novela chamada Desprezo, né, cujo nome original é Rina. E nós vimos aqui também em outra versão que foi a Maria Mercedes, né? Maria Mercedes e também Maria Esperança. Tudo parte da mesma história. A Rina, aqui nomeada como Desprezo, né? Com a Ofélia Medina e o Henrique Álvares Félix, salvo erro meu. Entre as novelas brasileiras produzidas pelo próprio SBT, nós temos Convivendo na Grade com Sol de Verão, em um horário dedicado às produções nacionais da emissora de Silvio Santos. Conflito, que é uma novela do Raimundo Lopes, né? Com Ana Rosa, Jonas Mello, Wilson Fragoso, Lourdes Maier e Percy Aires, né? E em substituição a Conflito, já em 83, né, no comecinho do ano, estreou uma novela chamada Sombras do Passado, que assim como Conflito era baseada num original de Marissa Garrido, a adaptação foi do Tito de Milho, né? E em Sombras do Passado nós temos a Thaís de Andrade, a Ana Maria Dias e o Fausto Rocha nos três papéis centrais. E junto com eles nesse elenco, Carlos Coppa, Gui Lupe, Ricardo Blatt, Guilherme Correia também, né? Luiz Parreiras, Wilson Fragoso, Algarrenha, né? E quando Sol de Verão estreou, estava no finalzinho, antes da estreia de Conflito, né? A novela A Leoa, protagonizada pela Maria Estela. Essa novela é do Raimundo Lopes também, né? Que foi assinada junto com Creiton Sarzi e é outra história baseada em original da Marissa Garrido. Nesse final de 82, começo de 83, não havia mais TV Tupi, né? E ainda não havia TV Manchete. Outro canal que produzia teledramaturgia, produzia novelas, era a TV Bandeirantes. E estava no ar, nas suas semanas finais, né? Quando estreou Sol de Verão, a novela Os Imigrantes, iniciada pelo Benedito Rui Barbosa e que a essa altura era escrita pelo Wilson Aguiar Filho e pela Renata Palottini. As duas novelas conviveram cerca de um mês na grade. Os Imigrantes era exibida ali na faixa de 6h30 para 7 da noite, assim, né? Antes dos Imigrantes, na programação da TV Bandeirantes, havia uma novela de Nara Navarro, né, chamada A Filha do Silêncio. Essa novela era baseada numa radionovela intitulada Só pelo Amor Vale a Vida e era protagonizada pela Bárbara Fázio. Nesse elenco também tinha o Aldo César, o Jairo Arco e Flecha e a Baby Garru, entre outros destaques. Quando acabou Os Imigrantes, aí já caminhando numa faixa que foi para 7 da noite, a TV Bandeirantes, durante cerca de um mês, apresentou dois teleromances da TV Cultura, né? Um foi O Fiel e a Pedra, que é uma obra do Osman Lins, que foi adaptada pelo Jorge Andrade, e no elenco temos o Flávio Galvão, a Esther Góes, o Leonardo Vilar, o Abrão Farc e a Cleide Ácones, né? E depois também foi apresentada pela TV Bandeirantes, história do teleromance Piquenique Classe C, que é do Walter Negrão, baseada na obra de Oswaldo Molles, com o Henrique César, com a Denise Del Vecchio, também o Erson Capri, salvo equívoco meu, né? Só em dezembro de 82, essa faixa de 7 horas, estreou uma outra novela que foi Campeão, que foi iniciada pelo Jaime Camargo, depois passou a ser escrita pelo Marcos Caruso e, salvo erro meu, foi encerrada por um terceiro autor, que é o Lafayette Galvão, né? Nessa novela, Cleide Ácones, Luiz Carlos Arutin, Rubens de Falco, Maria Estela, Alexandre Raimundo, Otton Bastos, Miriam Pérsia, Célia Helena, Elaine Cristina, Quito Junqueira e outros. E houve também no Rio de Janeiro só, eu ia já me esquecendo, né? Aqui em São Paulo, que me conste, isso não aconteceu. Mas na TVS, canal 11 do Rio de Janeiro, nos 2 primeiros meses de 83, foi exibida uma reprise de uma novela produzida pelos estúdios Silvio Santos e que havia sido levada ao ar pela primeira vez em 1977, O Espantalho, escrita pela Ivani Ribeiro, e que tem
num dos seus papéis principais, o Jardel Filho, né? Então, a novela realmente foi reprisada, salvo erro meu, estava em reprise quando o ator faleceu, né? Mas não foi reprisada pelo SBT de uma forma, por assim dizer, oportunista, por ele ter morrido, né? Se houve algum senso de oportunidade, foi para aproveitar o grande sucesso popular dele em Sol de Verão. Mas o Jardel estava vivo quando estreou essa reprise de O Espantalho, que, salvo erro meu, foi exibida na ocasião apenas para a TVS, Canal 11 do Rio de Janeiro. Apenas pela TVS, para o Rio de Janeiro, no Canal 11. Curiosidades da TV, na próxima semana está de volta. Um abraço para você, obrigado pela sua audiência. Tchau!